Meu nome é Jair Moge, eu sou sócio-diretor da Digo Consultores, uma empresa de consultoria que há mais de 30 anos trabalha apoiando empresários no seu processo de desenvolvimento familiar e desenvolvimento empresarial. O tema de hoje, então, é falar sobre os desafios da sucessão nas empresas de família e de sócios. A sucessão é um tema muito importante nos tempos atuais, porque nós já estamos vivendo a transição de diversas gerações no país. Na fase industrial dos anos 50, 70 do século passado, na área industrial, e agora nós estamos vendo, então, toda uma onda de empresas, de startups, que, no fundo, são empresas familiares em início. Então, o tema da sucessão, as estatísticas internacionais mostram, e aqui também no Brasil, mostram que apenas 3% das empresas conseguem chegar até a quarta geração. E cerca de 30% das empresas não conseguem fazer a transição da segunda para a terceira geração. Então, só por esses indicativos, mostra, então, a importância de nós dedicarmos, então, um tempo nesse tema. Eu vou trazer aqui para vocês as experiências práticas que nós temos vivido como consultores e como mentores e até como conselheiros em empresas familiares. Então, quais são os principais componentes e variáveis envolvidos num processo de sucessão? Gostaria de destacar, primeiro, é sucessão ou continuidade? E aqui a gente já tem uma dicotomia. A nova geração ela está falando de sucessão. E os antecessores, aqueles que serão sucedidos, gostam de falar de continuidade. Aqui é importante observar, a nova geração, geralmente caracterizada por pessoas mais jovens, querem mudanças imediatas, mudanças rápidas. E a geração que quer fazer a sucessão, na verdade, ela quer fazer uma continuidade, mas é uma continuidade que tenha características de sucessão. Então, o ponto importante é o que deve e o que não deve ser mudado. Existem diversas culturas empresariais em que a gente já percebe que existem aspectos que não mudarão enquanto o fundador ou o pioneiro estiver presente. Então, um trabalho de planejamento de sucessão leva em consideração o que é fundamental para ser tratado como continuidade, o que é fundamental para que tenha uma nova geração entrando com novos valores na empresa. Então, a sucessão precisa ser entendida também como um processo e não como um programa. Qual que é a diferença? O programa tem início, meio e fim. Então, existem diversas consultorias que têm essa abordagem, não que esteja errada. No meu ver, ou no nosso ver aqui da Digo, nós preferimos ver a sucessão como um processo. Talvez algo que tenha início, tenha balizadores, mas que não tem um fim propriamente dito, porque, no fundo, é o esforço para entrar uma nova modalidade ou uma nova cultura. E isso só você faz no tempo, por isso que é um processo e não um programa que segue datas de calendário. Acho que outra definição importante é caracterizar o que é um herdeiro. Então, um herdeiro é uma condição. Então, numa família empresária, os filhos são todos herdeiros. Em algum momento, eles vão passar ou exercer esse direito, vamos dizer assim. E existe o acionista. O acionista já é um papel. O herdeiro pode não dar muita atenção aos negócios, à empresa, mas o acionista é aquele que já se preocupa, por exemplo, em acompanhar os principais eventos da empresa e talvez até os principais resultados. E temos uma outra figura que é o sucessor. O sucessor é aquele que vai garantir o legado, aquilo que vai garantir a sucessão e vai garantir a continuidade. Então, o sucessor, ele já é um herdeiro, já é um acionista, mas ele tem essa qualidade de alguém que vai se responsabilizar pela transição dos valores da cultura da família no tempo. Acho que nesse ponto é importante, a partir da experiência
pessoal e da experiência também da literatura, comentar e mostrar quais são os principais fatores que eu chamo de causa-mortes das empresas que estão ligados à sucessão. Então, um fator é, ninguém da família está interessado, né? Ou não está qualificado para o negócio. Então, muitas empresas não se preocupam com a sucessão no momento correto, né? E quando vão preocupar, se deparam com essa situação. Ninguém da família está interessado, né, por diversas razões, ou então aqueles que estão interessados não são competentes, vamos dizer assim. Outro fenômeno outro fator é a escolha do líder errado, né? Será que aquele familiar ele tem a competência, né? Ou ele tem o expertise para ser um novo gestor? Será que ele foi preparado? Então, se isso não for bem conduzido, eu tenho aí essa imagem do líder errado, né? Ou então, o modelo de liderança ou o modelo de gestão não está mais adequado. Outro fenômeno é a demora ou a perda do timing do líder atual, né, em preparar o sucessor ou se preocupar com esse tema. Esse timing, né, esse momento, ele é chave. Muitas vezes o empresário ele começa a se preocupar com esse tema, né, mas os herdeiros ou os familiares que levam jeito, vamos dizer assim, já não têm mais interesse, já perderam o interesse em ingressar na empresa e já criaram, então, outros interesses fora da empresa. Então, como é que é esse timing, né? Nós aqui na Adigo, nós trabalhamos a partir da antroposofia, que leva muito em consideração as fases do desenvolvimento humano, né? Então, geralmente, um empresário, ele cria um negócio, né, quando ele está numa fase dos seus 28, 35 anos, né? E, geralmente ele está constituindo a família nesse período, então ele cria a família e, ao mesmo tempo, cria um filho paralelo, né? Não é o filho bastardo, não. É a pessoa jurídica que ele, sozinho ou com sócios, criaram. Ele acaba dando mais atenção a esse filho jurídico, vamos dizer, né? E acaba não dando muita atenção ao processo de desenvolvimento dos filhos ou dos futuros sucessores. Então, esse timing, esse momento onde o empresário também tem que se preocupar, tem que levar em consideração as fases da vida do sucessor. Então, provavelmente, quando esse empresário estiver na faixa dos 50 e poucos até os 60 e poucos anos, né, ele vai ter filhos na fase dos 30, 35 anos. Olha, se esses filhos ou filhas foram preparadas de forma adequada, é o momento que fazê-los chegar na organização de uma forma planejada, né? E aí aquela famosa recomendação, familiar é fundamental que tenha experiência fora da empresa, para depois entrar na empresa. E se ele já está numa faixa de idade adequada, né, então ele já traz uma experiência anterior e, se for planejado, ele pode entrar já nos cargos de carreira da empresa que o prepararão para ser um sucessor no futuro. Outra qualidade é a empresa não estar preparada, né? Empresas que não se preocuparam em se modernizar, em se atualizar, até em termos técnicos ou em termos de modernização de estilos de liderança, por exemplo. Esse próximo item que eu chamei de eventos fortuitos, eu não sei se não deveria ser o primeiro, depois vocês vão entender por quê, né? Olha, eventos fortuitos, doenças, acidentes, mortes, separações que têm efeitos jurídicos na gestão do patrimônio e existem outros, né? Esses eventos fortuitos, eles podem acontecer em diversas fases da vida e é um tema que precisa ter sempre uma preocupação. E o outro é a absoluta inexistência, por exemplo, de discutir esse tema que nós estamos aqui tratando nesse dia. O que eu gostaria de mostrar na sequência é uma pesquisa nossa que mostra quais são as fases do desenvolvimento da empresa. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês esse esquema, né?
onde a empresa, assim como o ser humano, né, passa por diversas fases de desenvolvimento. No tempo, na vertical, eu tenho as qualidades ou as características que essas empresas passam. Então, eu poderia dizer que a primeira fase da empresa é aquilo que a gente chama da empresa familiar, né? Como é que se caracteriza? É uma gestão basicamente emocional e intuitiva, né? Aí eu coloquei um organograma só para representar, né? Geralmente é o fundador, né? Ele é o chefe, né? E tem o organograma rastelo, tem os demais, os outros, né? E numa empresa familiar é interessante, o fundador, então, ele vai aproximando da empresa as pessoas de confiança, né? Então, são as pessoas da família, geralmente. Atenção, eu falei de confiança e não falei de competência, né? Agora, a empresa, como ela tem a energia do fundador muito presente nessa etapa, ela faz um salto muito grande, né? Se ela não morrer nos 2 primeiros anos, né, ela passa por diversas crises, vamos dizer assim, mas ela consegue chegar num estágio que é um estágio que começa a demandar da empresa novas qualidades ou novas características. Então, aquilo que era intuitivo e emocional, essa próxima etapa, a gente pode chamar, então, de uma gestão racional, né? Os processos que antes eram improvisados, talvez agora precisam ser racionalizados e definidos, né? A organização que era confusa, agora precisa ser estruturadas, né? Então, é o momento que nascem as áreas comerciais, as áreas de produção, as áreas administrativas e etc. Isso é chamado, então, de empresa já com gestão familiar. Provavelmente, aqueles familiares que têm competência, que gostam do trabalho, ficam na empresa. E pode ser que outros, né, que por diversas razões não tenham interesse, saem da empresa e já começa a ficar um pouco mais consciente de que a empresa é um organismo racional, né? Ele já é orientado pelos sistemas ou pelos processos da organização. Isso vai avançando e a empresa pode bater num outro limiar. Qual é o limiar? Esse limiar traz uma crise que geralmente é caracterizado pelo seguinte, né? A empresa se torna burocrática, engessada, né? As reuniões não são criativas, né? Conflitos começam a ficar mais evidentes, e se isso não for tratado de forma adequada, né, a empresa ou pode estagnar, que significa morrer, ou ela mesmo pode ser morrer, ou vai ser comprada, ou vai ser fundida, mas pode ser que o fundador, né, ou as pessoas, os acionistas chaves, né, tenham a percepção que a empresa quer continuar a se desenvolver, e aí essa organização ela passa por uma outra dimensão que a gente chama, então, de empresas com governança familiar. Talvez aqui nesse momento é que comecem a nascer, a ficar mais presente, uma diretoria estruturada, né? Talvez um embrião de um futuro conselho de administração, né? Talvez seja ainda um conselho de gestão, um conselho consultivo, né? Já existe uma diretoria, né? E a empresa aqui é fantástico porque ela recupera, nesse estágio, características que tinha na fase pioneira, na fase da gestão intuitiva, né, da empresa familiar, né? Então, o cliente antes estava presente, né? Na fase seguinte, o cliente vira problema, né? E aqui nessa fase, já os processos começam a ser estruturados a partir da necessidade dos clientes. E a empresa já começa, então, a ser orientada pelos clientes e ela já começa a ter uma necessidade de se integrar internamente e também começar a se integrar externamente, né? Por exemplo, com a comunidade, com os fornecedores e tal. Se essa fala fosse há 40 anos atrás, a gente pararia por aqui, né? Não existem muitos exemplos de empresas que fazem que fizessem, né, essa transição. Agora, o fato é
que já existem no mundo, né, empresas que transitam para isso que nós chamamos de empresas de famílias empresárias, né, onde os interesses aqui já são convergentes, né? Então, se nas fases anteriores, né, os interesses são divergentes, podem ser divergentes, aqui já aparece a consciência de que, olha, nós somos grandes, nós fizemos essa história porque nós sempre trabalhamos juntos, né? A energia, a força, a criatividade, os valores da família chegaram até um estágio porque trabalhavam juntos. Mas nesse estágio, né, a empresa já está mais estruturada, pode ser que os negócios sejam feitos mais por convergência de interesses. A pergunta é, qual é a maior crise que pode acontecer em qualquer uma dessas fases? Eu já comentei nos slides anteriores, a maior crise que pode acontecer é a falta do líder fundador, né, a falta dos líderes que conheceram a história da empresa, né, dos sócios principais, talvez, que se juntaram e que criaram esse desenvolvimento, né, esse negócio, vamos dizer assim. Né. Às vezes está já com 20, 30, 40 anos, né, e aí há, né, por um infortúnio, a ausência. E isso é um grande fato que leva as empresas, às vezes, a desaparecer. Então, a pergunta é, qual é o melhor momento para começar? O melhor momento já é quando você cria a empresa, né? Você já cria os princípios, que você já crie regras para que ela possa fazer essa transição por essas diversas etapas, né? Porque essas crises irão acontecer. Quais são os cuidados, né, que a gente gostaria de recomendar num processo de sucessão? Né? O que é chave? Primeiro, ter uma transição planejada, né? E que tenha os princípios definidos. Né? Buscar uma transição natural e consensada. Então, essa discussão com a família, com as pessoas que estão na empresa, ou que não estão na empresa, porque lembre-se que elas são herdeiras, né? De uma forma estruturada, né? É um cuidado para você ter um processo de sucessão planejado. Outra questão que vira um tabu, né? O que vai acontecer com esse empresário, com esse líder principal, quando essa sucessão for concluída, né? Então, essa discussão ela precisa ser feita, né, com o próprio sucedido, né, com aquele que foi o criador desse organismo social, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa, procurar um apoio especializado externo. Né? Isso aqui é uma recomendação muito básica, né? Como consultor, o que a gente percebe? Né? Quando você mexe na empresa, né? Você é um consultor organizacional e você mexe na gestão da empresa, e se é uma empresa familiar, vai bater na família, vai bater, né, nos pioneiros, nos fundadores. Se você, por acaso, mexe na família, mexe no fundador, isso também vai afetar a cultura e a empresa. Né? Então, por isso que é importante ter alguém externo que não esteja envolvido emocionalmente com esse processo. Né? Um alerta que eu gosto de falar também é assim, né? Muitos empresários contratam um escritório de advocacia, né? Então, e isso tem que ser feito em algum momento, porque tem que cuidar do planejamento sucessório patrimonial e outras consequências, né? Mas, às vezes, essa abordagem ela não contempla todos os aspectos emocionais que eu citei anteriormente. Ou então, uma consultoria que faz um profundo processo de diagnóstico e faz um plano de ação do tipo. A partir de tal data, Ciclano vai deixar o cargo de presidente e nós vamos ter um presidente profissional. E aqui existe um outro mito, né? Então vamos profissionalizar a empresa. E o mito que eu gostaria de desmistificar
né? Olha, profissionalizar a empresa não significa contratar um CEO externo ou contratar executivos externos, né? Até esses executivos externos entenderem a história, a cultura e os valores, geralmente isso leva 2 anos, na minha visão. E, geralmente, um profissional dessa natureza, o que ele vai pedir? Carta branca para que ele possa usar. Isso, numa empresa familiar, é basicamente impossível. Então, o ideal é que você tenha alguém da família preparado para esse papel, né, na profissionalização. Então, profissionalizar não é tirar a família do negócio, né? É deixar no negócio herdeiros, né, ou pessoas da família que tenham a competência e tenham a preparação, né? O trazer elementos externos também pode acontecer, mas, na minha experiência, eu não vi nenhum caso que tenha dado certo até hoje. E, finalmente, eu deixo aqui, então, o meu contato, né? E-mail, o celular, o nosso site, e eu fico à disposição para responder questões e dar continuidade pelo espaço exíguo, né, que um tema tão relevante como esse teve. Um abraço a todos e grato pela atenção.